Glória a Deus. Não, pode deixar aí. Amém. Deu certo. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Irmãos, saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos fazer a oração em nome de Jesus, né? Mais uma. Orar não quer demais. Santo é o Senhor, Pai querido, Pai amado, Criador do céu e da terra, Pai, te agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje, Senhor, um dia maravilhoso, Pai, onde podemos nos levantar, Senhor, com saúde, Senhor, e podemos, Senhor, estar aqui, Senhor, te adorando mais uma vez, Pai. Pai querido, Pai amado, Tu és, Senhor, o grande Deus, Pai das nossas vidas, Senhor. Nós entregamos nossas vidas em Tuas mãos, essa semana, Pai, que se inicia. Entregue, Senhor, também a vida daqueles que nos assistem, Pai. Pai, e aqueles também que não puderam estar presentes. Pai, toma de conta, Senhor, cuida de cada um, Pai, e de suas famílias também, Pai. É assim que eu te oro e te agradeço. Que a Tua palavra, né, seja para a Tua honra e para a Tua glória. Amém? Eu trouxe o notebook porque a pregação vai ser muito longa. Aí vai ser umas 2 horas. Aí se eu fosse trazer em folha, seria muitas folhas. Não, irmão, brincar. É porque eu não consegui imprimir a tempo. Amém? Irmãos, a gente... O irmão Everardo, hoje, assim que pegou o microfone, né? Ele falou, hoje é o dia 30/11 de 2022. Aniversário dos Gêmeos. Amém. Eu acredito que a primeira coisa que veio na mente foi que hoje é um dia, né? Hoje é um dia importante para o nosso país, né? É um dia que será decidido o futuro presidente da República, que nos governará por 4 anos. E esse dia, né? É um dia marcado, né? Todo mundo, eita, hoje é dia de guerra, né? Hoje eu vi várias pessoas comentando, eita, que hoje o bicho vai pegar. O pastor Tiago pediu para mim não falar de política na hora que ele falou para me pregar, mas eu queria dizer que eu vou descumprir essa promessa, pastor Tiago. Vou falar de política, amém? Mas eu não vou falar de candidato. O que eu vou falar é o seguinte, irmãos, hoje chegou o dia, né, que muitos de nós estávamos apreensivos por esse dia, né? Hoje é um dia que a gente, digamos assim, vem falando desse dia há muito tempo, vem falando do dia de hoje há uns 2 meses atrás, ainda mais no segundo turno, né? E aí, irmãos, o pastor Tiago, no último culto, ele falou que a gente buscasse orar pelo que aconteceu ontem, né, para as crianças, e também pelo que está por vir, né, que vai ser o aniversário da igreja. E aí, o tema, né, do aniversário da igreja vai ser Ide e Pregai. Amém? Então, eu resolvi meditar nesse tema. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro no Evangelho de Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 28, o último capítulo. Mateus. Capítulo de número 28. O último capítulo, versículo de número 18. Vamos ler 3 versículos, 18, 19 e 20. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Então Jesus aproximou-se e lhes disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Irmãos, é uma palavra muito forte, né?
Interessante que no final ele diz até o fim dos tempos, não até o fim dos seus tempos, né? Ou seja, eles iriam morrer e a missão de evangelizar iria continuar. E o aniversário da igreja ele é chegado, e assim como nós se preparamos para o dia de hoje, na questão da política, eu gostaria de hoje, né, pedir que nós se preparássemos para o dia do aniversário da igreja, né? E aí, por isso que eu vou falar um pouco sobre evangelismo, amém? Irmãos, sempre vou fazer essa comparação com a política, mas eu vou procurar respeitar todos os lados, não vou falar de direita nem de esquerda, amém? Eu sei que às vezes incomoda, né? Vai falar de política, não, mas é porque eu gostaria de fazer algumas ilustrações. A gente, geralmente, quando a gente fala de política, a gente se esforça para defender o nosso candidato, o máximo possível, o máximo. Tipo, assim, para muitos, né, se o candidato perder, é um motivo de muita tristeza. E para outros é um motivo de muita alegria. Irmãos, no dia, né, do aniversário da igreja, eu gostaria de estar comemorando muitas alegrias. E por isso eu queria que a gente fosse se preparando até lá. Então, vamos lá, né? Quando a gente fala em evangelismo, a gente fala geralmente em missão. O pastor mandou a foto da camisa, né, para mim, eu achei muito bonita, né? Tem uma fotozinha de um planeta, aí tem a ágape, aí tem uma setinha, aí tem, acho que é a América do Sul, eu acho que aí tem uma setinha lá, onde estaria o nosso Brasil, né? E aí tem ide e pregai. Então, quando a gente lembra de evangelizar, de missão, a gente sempre lembra do planeta. A gente sempre tem vontade de ir, de viajar, de levar a palavra para aqueles que a gente entende que não tem, né? E muitas vezes, né, essa palavra, a gente foca muito no longe e esquece quem está perto. E é isso que não pode acontecer. Por quê? Porque o mesmo valor que tem uma vida que está longe, tem a vida de quem está perto. Eu diria que, falando isso para Deus, mas falando para a gente, talvez seja até mais valoroso, né? A gente ter família e amigos se convertendo ao Senhor Jesus. Eu creio que seria muito mais gratificante do que eu estar, né, em outro lugar do planeta, evangelizando para outras pessoas, enquanto meus amigos e familiares estão se perdendo nas garras do inimigo, né? Então, hoje, isso é muito visto hoje, por exemplo, nas redes sociais, né? Cada vez a gente está se aproximando, principalmente a geração atual, a gente está se aproximando dos mais longe e se distanciando dos mais perto. O que é que acontece? Aí eu gostaria de falar para vocês de uma situação que aconteceu. Eu tenho uma tia que mora em Horizonte, por exemplo, e essa tia, sempre que eu ia lá em Horizonte, eu ia visitar outra família, né? E aí sempre eu passava na casa dessa tia, e ela dizia que tinha saudade da minha mãe. Mas eu tô com tanta saudade da tua mãe, muita saudade, queria muito, fazia muitos anos que a minha tia não via a mãe. E aí sempre eu disse, tia, eu ainda vou trazer ela aqui. Aí aconteceu que um dia a gente teve a oportunidade de a mãe ir lá, né? Quando a gente chegou lá, aí a tia estava muito ocupada, né, fazendo as coisas, e outra, aí a mãe chegou, né, a gente começou a conversar, ela pegou o celular e ficou no celular. Ela não olhava pra gente, estávamos visitando há tanto tempo. Ela no celular. Aí chegou um ponto que me incomodou. Eu até disse assim, tia, a gente passa tanto tempo, né, tantos anos buscando esse momento, e agora que a gente chegou finalmente a esse momento, a gente está priorizando as pessoas que não estão aqui nesse momento. Eu acho que, como a gente está reunido, a gente deve dar atenção a quem está ali naquele local, né? E não, às vezes, a quem está longe. A não ser que seja uma coisa urgente, que esteja, né, alguém tendo alguma dificuldade, alguma coisa, sei lá, uma ambulância. Aí eu vou falar quem está longe. Mas
Senão, a gente fala com quem está perto, prioriza quem está perto. Então, vamos priorizar quem está perto de nós, quem está próximo a nós, amém? E, quando a gente falar de ide e pregai, não vamos concentrar e essa obrigação em quem está à frente da igreja, no pastor, na irmã Suiane, na irmã Sandra, pessoas que estão mais assim, né? Você olha assim, a irmã Rivani, às vezes a gente olha, não, o irmão ali que louva já está acostumado a subir, eu não vou não. Aí a gente passa às vezes anos e anos servindo ao Senhor e não abre nossa boca para falar de Jesus para ninguém. A gente tem medo, tem vergonha, tem qualquer tipo de sentimento, às vezes, mas não fala do Senhor. Da mesma forma, não lê a Bíblia, né? Eu sempre gosto de falar de ler a Bíblia, porque, irmão, ler a Bíblia realmente nos converte. É o que realmente a gente só sabe o que é se converter quando a gente passa a ler as Escrituras. E aí, isso é muito forte, porque às vezes a gente passa anos, irmãos. Eu me converti, eu me batizei nas águas, não posso dizer que eu me converti, porque eu sinto que eu não era convertido, com 12 anos de idade, né? E aí eu vim para a água, depois que eu conheci a Rafaela, acho que a gente já estava casado, não era, amor? Aí foi quando eu vim realmente saber o que era me converter. Por quê? Porque eu não lia a Bíblia. Eu era um jovem que vinha para a igreja, sentava, assistia e ia para casa. E antes de eu só sentar e assistir para casa, antes disso eu só ia porque meus pais, né, me levavam. Só ia porque meus pais, vamos para a igreja. Aí eu ia. Mas eu só vim saber o que é ter amor pela palavra quando eu passei a ler a palavra. Foi quando eu e a Rafaela, a gente começou a participar do discipulado com o pastor Roberto. E foi, irmãos, um momento gratificante da nossa vida. É inexplicável o que aconteceu. Porque a gente passou a ler as Escrituras. E o pastor Roberto, na época, ele falou assim, irmãos, vão lendo, porque nas próximas aulas eu queria que vocês participassem comigo. Participassem ajudando aqueles que vão chegar, né? Aí a gente, eita, agora o negócio é mais sério. Agora a gente vai ler nem que a gente não queira. Aí a gente pegava, ficava em casa lendo e aprendendo. E aquilo despertou na gente um amor maior do que a gente tinha, assim, inexplicável. Eu poderia dizer que é o verdadeiro amor, quando você crê num Deus baseado nas Escrituras. Então, isso realmente é que é ser convertido, né? Você ser uma pessoa que sabe o que é que está fazendo. Eu estou servindo a Deus, porque é o Deus da Bíblia, é o Deus que mandou o seu Filho para resgatar a minha vida, que eu não era nada, e agora eu sou alguma coisa, porque Deus, Ele me resgatou, me tirou do pecado, né? Então eu saber o sentido disso, porque às vezes a gente diz assim, Jesus morreu na cruz por mim e por ti, mas eu não sei o significado disso, eu não busco estudar sobre isso. E o que engrandece, o que dá força à nossa fé, é conhecer de Deus. Quanto mais a gente conhece, a gente se aprofunda, mais amor a gente tem pelas coisas de Deus. Amém? Irmãos, e um ponto importante, esse ponto é forte, mas não existe a possibilidade, no meu entendimento, glória a Deus, glória a Deus, não existe a possibilidade, no meu entendimento, de você glorificar o Senhor verdadeiramente, se não testificar sobre Jesus para as pessoas, não falar daquele amor que você tem para as pessoas. Não adianta, irmãos, eu passar a vida toda sem falar do amor de Jesus para alguém. Eu preciso expor, isso precisa transbordar no meu coração, né? A palavra diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se o meu coração está cheio, é natural que eu fale, né? É natural que eu realmente fale do amor de Jesus para as pessoas. Amém? E aí vem um detalhe, né? Às vezes, né, eu não falo porque às vezes eu até falo. Só que às vezes a pessoa ela não se converte. Ela não se torna uma pessoa como você, né? Que busca o Senhor. E às vezes isso entristece, principalmente para quem já evangeliza, já fala de Jesus para alguém. E isso é um problema. Por quê? Porque
quando a Bíblia diz ide e pregai, ele não está dizendo ide e pregai, não, ide e convertei-os, né? Não, ide e pregai. Olha como é bom, a gente fala do amor de Deus, né? Mas a gente não pode esperar que aquela pessoa que a gente está falando do amor de Deus, ela vá de Deus para a pessoa. Às vezes, ali é só uma semente. Então, evangelizar significa eu começar, eu iniciar, eu dar o primeiro passo, né? Eu falar pela primeira vez. Porque às vezes, irmão, a gente fala, a pessoa não se converte, aí eu fico triste, aí eu não prego mais para ninguém. Não pode, né? Eu preciso falar, e se a pessoa não aceitar, aí eu, pronto, Senhor, plantei a sementinha, agora rega aí, Senhor. Às vezes vem outro irmão e rega, aí a pessoa, eita, é verdade, irmão. A pessoa já fica, vai, e aos poucos, né, ela se converte ao Senhor Jesus. Então, evangelizar, irmãos, significa começar. Irmãos, não devemos ter vergonha de falar de Deus para as pessoas. Irmãos, tudo que eu estou falando se aplica para mim também, sabe? Porque às vezes eu tenho vergonha. Às vezes, dependendo da pessoa, às vezes você não tem coragem. Vixe, falar para fulano, mano. Sei não, vou ficar calado mesmo. Tanta vez eu falo, né? É melhor. Irmãos, já pensou se quem evangelizou para você pela primeira vez tivesse tido vergonha? Seria forte, né? Seria muito difícil. Tipo, acho que poucas pessoas seriam convertidas, né? Pronto. Aí, falando em ter vergonha, né? Esse, irmãos, o falar é o plano de Deus. É o plano, é o que Deus planejou. Como? Deus planejou que enviaria o seu Filho, Jesus, né? Morreria por nós, tem toda a história de Jesus, e que, no final das contas, os irmãos contassem uns para os outros. É tanto que hoje a gente está aqui através de alguém que falou de Jesus para nós. Já pensou se os apóstolos ou aqueles que ouviram de Jesus fossem igual muitos de nós? Chegasse, ouvisse e não falasse? Então hoje como é que a gente estaria, né? O plano de Deus era esse. Era que a gente fosse falando uns para os outros até chegar o momento que todos tomassem conhecimento das coisas de Jesus. Então, irmão, todo ambiente é ambiente de servir a Deus, de falar do amor de Deus para alguém, né? Não só nas redes sociais, não só o nosso testemunho, porque, irmãos, às vezes a gente diz, não, o importante, irmão, se você tem vergonha, o importante é o seu testemunho, o importante é você ser uma pessoa correta, a pessoa vê que você sai para a igreja todo domingo, dia de eleição, né? Vai para a igreja, mas a Bíblia não diz que as pessoas vão ser convertidas apenas pelo nosso testemunho, né? Todos que a gente conhece na Bíblia falaram que são convertidos, falaram de Jesus para alguém, até mesmo o próprio Jesus falou, né? Então, irmãos, não dá para a gente ganhar vidas simplesmente no nosso testemunho, amém? Até porque, irmão, testemunho é complicado, porque às vezes você está bem, às vezes começa um pé de briga na casa da gente, começa a discutir, aí você nunca falou de Deus, a pessoa, olha aí, os crentes, ó, tudo brigando dentro de casa, né? Aí às vezes nem sempre o testemunho é eficaz, irmão. Então temos que falar, Paulo falou, Pedro falou, Jesus falou, João Batista falou, todos falaram. Então nós temos que falar de Jesus para as pessoas, temos que disseminar essa sementinha, né? E aí, irmãos, ter amor pelas vidas. Irmãos, aí isso aqui eu vi essa parte que eu vou falar, eu vi numa pregação que eu achei interessante. Não ter medo. Às vezes você diz assim, não, quando for pregar, prega com calma, né? Às vezes, né? Às vezes com calma, para não machucar a pessoa, às vezes, né? Irmãos, não, é verdade. Às vezes você diz assim, irmão, mas Jesus é assim. Não, mas a gente tem que respeitar, cada um tem a sua opinião, né? Não sei o quê. Aí às vezes a gente dá um passo atrás, né? A gente fala de Deus timidamente. E às vezes, irmãos, aí tem um ponto que é interessante. Às vezes, principalmente nas igrejas atuais, a gente tem medo de falar do inferno. Tem medo de falar do inferno. Você, irmão, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Não, você não vai chegar assim. Mas, irmãos, o inferno é verdadeiro. O inferno é verdade. A morte eterna é uma verdade. Se a gente, né, não
se converter, essa é a verdade. É duro, mas é a verdade. E aí esse pregador disse assim: irmãos, é melhor ficar triste, deixar alguém triste, ouvindo 30 minutos sobre o inferno, do que essa pessoa passar o resto da vida dela triste. Porque ninguém quer ir para o inferno. E esse é o fato. Hoje, né, a gente tem a oportunidade de falar para alguém de Deus, e tem pessoas morrendo todos os dias, pessoas que já trabalharam com a gente, que já tiveram próximo a gente, que já andaram com a gente e morreram. Eu tenho pessoas, várias pessoas. E aí você fica: nunca falei do amor de Deus para essa pessoa. Nunca falei do amor de Deus. Perdi ir para o inferno. Jovens estão indo para o inferno, homens estão indo para o inferno, mulheres estão indo para o inferno todos os dias, irmãos. É uma verdade. Amém? Vamos abrir a Bíblia em Marcos, capítulo 9. Eu vou ler. Marcos, capítulo 9, 43 e 48. Jesus, né? Jesus, o bom Jesus, né? Jesus do amor. Jesus que só era amor, né? Só rosa, espinho nada. Jesus, ó, se a sua mão, capítulo 9, versículo 43 e 48. Se a sua mão fizer tropeçar, corte-a. É melhor entregar na vida mutilado. É melhor entregar na vida mutilado do que tendo as duas mãos, né? Tendo as duas mãos e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme nunca morre, e o seu pé, peraí, onde o fogo não se apaga. Acho que eu copiei, porque eu estou olhando, vou olhar na Bíblia mesmo. Vou ler de novo. Eu não gosto de ler tropeçadamente. Amém? Vou ler aqui, capítulo 9, 43 e 48. Capítulo 9, versículo 43, 48. Pronto, vamos lá. Se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre, o fogo não se apaga. E se o seu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu olho fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que tendo os dois olhos e ser lançado no inferno, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Cada um será salgado com fogo. Amém? Então, tipo, o inferno ele existe. A morte eterna ela existe. Uns dizem que o inferno vai ser queimar para sempre, outros dizem que o inferno é morrer para sempre. Irmão, tudo é ruim. Ninguém quer morrer para sempre nem queimar para sempre, pior ainda, né? Então, é um fato, irmãos. Ninguém se quer. Então, um discute se o inferno é queimar, se o inferno é morrer para sempre. Irmãos, olha, irmãos, eu não quero estar lá para saber. O melhor é a vida eterna com Deus. Irmãos, Jesus, quem é a pessoa que mais amou na Bíblia? Jesus. Jesus foi a pessoa que mais falou do inferno. Foi a pessoa que mais citou o inferno e a possibilidade de alguém ir para o inferno. Os evangelhos é tudo dessa forma. Então, existe essa possibilidade. Por que eu estou falando sobre isso? Porque nós precisamos conhecer sobre o inferno. Nós precisamos temer o inferno e buscar o Senhor. Não, temer o inferno, você fala a coisa certa. Mas diz assim, ó, nós precisamos temer aquele que pode nos lançar no inferno, que é Jesus. Lá em Mateus, capítulo 10, versículo 28. Diz assim: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Então, irmãos, Jesus, ele tem essa capacidade. E aquele que não quiser, irmãos, vai para o inferno. Então, se nós dizemos que amamos
as pessoas, dizemos que amamos ao nosso próximo, dizemos que, né, vamos amar realmente o nosso próximo, não vamos querer que eles vá para o inferno, amém? Vamos falar do amor de Deus, irmãos, para as pessoas. E até chegar ao aniversário da igreja, vamos começar a campanha política, né? Política para ganhar vidas para Deus, amém? Igual nós estávamos, né, incisivamente, eu sou o principal. Eu tive incisivamente falando de política até o dia de hoje, né? E realmente, irmãos, essa palavra mexeu comigo bastante. Porque se eu tivesse tão focado assim, como eu tive falando de política, tivesse tão focado assim falando do amor do Senhor Jesus, o mesmo foco, eu tenho certeza que pelo menos uma pessoa deixaria de ir para o inferno. Alguém teria se convertido. Então, irmãos, vamos focar até lá, até o grande dia, né, do aniversário da igreja. E lá, com certeza, a gente vai aprender que a gente deve continuar evangelizando, continuar falando do amor de Jesus. Porque é igual a eleição. Hoje é o último dia dessa eleição. Mas a eleição, ela nunca acaba. Só acaba quando tudo se acabar, quando Jesus voltar. Olha aí a coincidência. Quando Jesus voltar, acaba a eleição e acaba a possibilidade de evangelizar. Dá certinho. Então, tem uma coincidência aí, né? Amém? E agora vem algumas informações sobre evangelizar, né? Que não pode. É como que a gente vê evangelizar. Evangelizar, alguns vê, né, como uma obrigação chata, né? Eu não quero intervir na vida de ninguém. Eu não quero falar para ninguém, porque vou mexer com fulano, né? Não quero ser chato, aquela pessoa chata. Irmãos, Jesus não pensou duas vezes antes de intervir na nossa história. Jesus, ele interveio, ele entrou de cara na nossa história, querendo, gostando ou não gostando. Então, irmãos, não vamos nessa linha, não vou falar porque fulano pode não gostar. Irmão, nós temos que falar. Nós não devemos nos incomodar em falar. Devemos incomodar em não falar. Temos que ter amor pelas vidas. Eu vejo sempre a irmã Ciane postando algumas coisas relacionadas a evangelizar, falando com amor. Você vê amor na forma que ela fala, né? Porque ela fala assim, parece assim, sabendo, meu Deus, né? Se a pessoa não aceitar, provavelmente o fim dela é outro. Então, a gente tem que ter amor. Eu quero ter esse amor, irmãos. Eu quero. Eu não tenho ainda, mas eu quero. Quando chegar no dia do aniversário da igreja, a gente tem que ter tem que já estar praticando isso. A pessoa, a gente vai começar igual eu agora. Eu estou fazendo uma formação séria. Eu vou falar de evangelizar sem estar evangelizando, sem estar falando do amor de Deus para as pessoas. O meu objetivo até lá é falar do amor de Deus para as pessoas. E esse tem que ser o nosso objetivo como igreja. Falar do amor de Deus, assim como nós queríamos que o nosso candidato ganhasse hoje. Amém? Mais ainda, porque o que está em jogo é mais sério. O que está em jogo são vidas, né? A gente não pode evangelizar por um sentimento de culpa. Se tu não falar de Deus, vai ser cobrado da tua mão. Se tu não falar de Deus, o preço daquela vida vai ser cobrado de ti. Tu vai perder galardão. Vai mesmo, irmão. É verdade. Só que a gente não pode falar de Deus por medo. A gente tem que falar de Deus para as pessoas por vontade mesmo, por conhecer as consequências que aquela pessoa não aceitar o Senhor Jesus pode trazer para a vida dela. A gente tem que amar aquela pessoa e falar por amor a vida dela. Amém? A gente não pode evangelizar por desencargo de consciência, né? Irmãos, para eu pegar o papelzinho, né? Aí eu pego. Jesus te ama, viu? Aí pronto, cumpri meu papel. Evangelizei, né? Não, irmãos, a gente tem que ler a Bíblia. Tem que ler a Bíblia. Evangelizar, tem que ler a Bíblia. Pregar o evangelho genuíno. O evangelho de chegar para a pessoa e dizer assim, irmão, nós não somos nada. Nós nascemos aqui, se nós não tiver Jesus, irmão, nós não somos nada. Nós somos pessoas depravadas, condenadas ao pecado,
condenadas ao inferno. Jesus morreu para que a gente tivesse uma oportunidade, mandou o Espírito Santo para poder nos resgatar, irmãos, para nos convencer do pecado, para que a gente se arrependa, para que a gente tenha a oportunidade. Tem que falar, irmãos, incisivamente, falar. Amém? Legal isso aqui. Em relação a... A gente não pode... essa parte é importante, né? A gente evangelizar só para gerar um sentimento de culpa, né? Às vezes a gente diz assim, às vezes a gente prega para alguém, diz assim, irmãos, Jesus te ama, tal, aí prega, a pessoa diz assim, não, tu acredita em Deus? Eu não acredito em Deus, não. Aí a gente crente aí diz assim, tu não acredita em Deus não, mas agora tu... Aí diz assim, o ateu, mas diz que o evangélico todo mundo vai saber de Deus, né? Todo mundo vai ter conhecimento sobre as coisas de Deus. E lá no Japão? E lá na Índia? Né? Aí o crente né? Aí diz assim, eu falei, pra tu eu já falei, né? Tu já tá sabendo aí. Se não aceitar Deus, é porque não quer, né? Te vira agora tu já sabe, meu amigo. Agora tu já sabe a verdade, que se tu não aceitar a Jesus... limpei minha alma. Olha aí. Isso é evangelizar. Isso. A gente evangelizar para gerar um sentimento de culpa nas pessoas, né? A gente não pode evangelizar dessa forma. A gente tem que evangelizar para regenerar, para mostrar que aquela pessoa ela pode ser regenerada, ela pode ser resgatada, ela pode ter o vazio do seu coração preenchido com o amor do Senhor, que é irmão, ser preenchido por Deus é a melhor coisa que tem. Pode faltar dinheiro, às vezes a gente está doente, no leito de morte, mas acredita no Senhor, né? Então é isso. E aí, queria ler um trecho. E aí tem umas consequências, evangelizar. Queria ler um trecho do hino que o irmão Shaddai ele gosta muito. Eu não vou ler os refrões, eu vou ler apenas entre refrões, né? Isso mesmo. Diz assim, ó quão cego andei e perdido vaguei, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e o seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Pulando. Eu ouvia falar, ele ouvia falar várias vezes, né? Dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor, que por mim morreu na cruz. Aí diz assim, lá no 3. Mas um dia senti, a sementinha cresceu, né? Meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor, que levou, já reconheceu, o meu Jesus, a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Aí ele vai, evangelizar. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Irmãos, maravilhoso. Olha, evangelizar traz alegria para quem é evangelizado, para quem escuta de Deus, para quem se converte, né? Para o evangelizado, para a vida que foi ganha. Evangelizar traz alegria para quem evangeliza. Vamos ler lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 7. Versículo 9, Deixa eu ver aqui. Se é o 9 ou 19. Capítulo 7, versículo
Deixa eu ver. O 9, versículo 9. Diz assim, Paulo, né? Dizendo, agora, porém, me alegro. Paulo, ficou alegre. Não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram, como Deus deseja, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. Paulo se alegrou pelo arrependimento de quem ele foi convertido através dele. Então, eu imagino que o pastor Tiago fica muito feliz quando, né, tem um apelo e uma vida se converte ao Senhor. Gerando frutos, né? Gerando frutos, aquela vida resgatada. Eu creio que o coração do pastor Tiago, né, e deve ser o nosso coração, saltitar de alegria, de ver alguém que iria para o inferno indo para os céus. Irmãos, nós somos a ponte, que é muito grande. Evangelizar traz alegria na terra, certo? A gente se alegra, as pessoas se alegram, a igreja se alegra, quem se converte se alegra, quem é convertido se alegra, a igreja se alegra, todo mundo se alegra. E evangelizar também traz alegria no céu. Amém? Vamos ler Filipenses capítulo 4, versículo 1. Paulo de novo, Paulo diz assim: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês são a minha alegria, olha aí, e a minha coroa. Permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. Olha aí, Paulo já estava avisando o quê? A alegria que ele ia ter nos céus. Vocês são a minha alegria e a minha coroa. A alegria que Paulo teria lá nos céus, quando Paulo estivesse com Deus. Porque Paulo iria olhar para aqueles, né, e dizer assim: aí, Senhor, todos esses aqui foram convertidos através da minha vida, né? Falando do Senhor Jesus. Então, deve ser uma felicidade muito grande, né? Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 19. Primeiro Tessalonicenses capítulo 2, 19, diz assim: pois quem é a nossa esperança, vírgula, alegria ou coroa, em quem nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vida? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Amém? Afirmando aquilo que a gente leu em Filipenses, né? Irmãos, não só gerará a nossa alegria nos céus, mas também gerará a alegria de quem está no céu. Amém? Vamos lá em Lucas, capítulos 15, versículos 7. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Vamos ler do 7 ao 10. Amém? Diz assim, Lucas: eu lhes digo que da mesma forma haverá alegria nos céus por um pecador que se arrepende, do que 99 justos que não precisaram se arrepender. Mais alegria do que pela ovelha, né, que foi perdida, do que pelas 99 que ficaram. Quem se alegrou foi o pastor das ovelhas. Amém? Vai ter mais alegria no céu. Versículo 8. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Versículo 9. É quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Versículo 10 é o mais forte, eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Alegria na presença dos anjos de Deus, não dos anjos, na presença dos anjos. Quem é que está na presença dos anjos?
próprio Deus, né? Então Deus se alegra quando uma vida ela se arrepende. Então, irmãos, para você ver, aí eu vou voltar de novo no assunto. A gente insistiu tanto, eu insisti demais na política, mas a gente que é cristão, né, sabendo disso, a gente tem que insistir pelas vidas, pelas pessoas que estão perdendo suas vidas, né? Eu acho que Deus ficaria mais feliz do que pelo presidente que vai ser eleito. Amém? Então, irmãos, essa tem que ser a nossa alegria. Esse tem que ser o motivo da nossa alegria. Amém? É isso. E aí, eu creio que Deus falou conosco, falou muito comigo, né, principalmente. E essa é a palavra que Deus trouxe. Amém? Amém.